E aí, cabeça? Já ouviu falar de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica? Então, neste terceiro bimestre, nós vamos falar sobre as progressões, mas antes de entrar neste assunto específico, PA e PG, nós vamos ver um pouco sobre as sequências numéricas, entender o que é o termo geral ou a lei de formação de uma sequência e vamos ver também a sequência de recorrência ou lei de recorrência de uma sequência. Vamos nessa? Então, simbora. Aqui temos uma pequenina apresentação sobre progressões com destaque, com um foco maior na sequência numérica para a gente entender, afinal de contas, o que é uma sequência numérica e os elementos que envolvem uma sequência. Então, vamos nessa. Sequência numérica é uma sucessão de números que obedecem uma determinada ordem previamente estabelecida. Aí você tem uma coleção de números de 1 a 10 que estão organizados de acordo com a ordem que alguém assim determinou, não é verdade? Então, as sequências, elas podem, de acordo com a quantidade de termos, podem ser finitas ou infinitas. E aí, as sequências finitas são aquelas que têm um número limitado de termos, e as infinitas, obviamente, são aquelas que têm um número ilimitado de termos. Quanto ao comportamento, as sequências elas podem ser crescentes, decrescentes, oscilantes ou constantes. Vamos ver cada uma dessas sequências, cada um desses tipos de sequência. Então, a primeira que nós vemos aí é a sequência crescente, que é muito simples da gente entender. Basta a gente perceber aqui visualmente que, à medida que a sequência vai avançando, os números vão ficando cada vez maiores. Então, isso aqui é uma indicação de sequência crescente, quando o número seguinte é maior do que o número anterior, ou o termo seguinte, não é? A sequência decrescente é o contrário. O termo seguinte é menor do que o termo anterior. À medida que a sequência vai avançando, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os termos vão diminuindo, né, os seus valores. A sequência oscilante, como a gente pode ver aqui, ela ora está subindo e ora está descendo. E a sequência constante é aquela que, à medida que a sequência avança, o termo não muda. O valor do termo é sempre o mesmo. Então, aqui nós temos uma sequência de 3. Né? 3, 3, 3, 3, 3, sempre 3 aqui. Daí o nome sequência constante. Aqui nesta tabela, a gente pode ver uma sequência de 5 números que estão organizados de acordo com o ano. A tabela mostra o número de alunos de um curso técnico nos 5 primeiros anos de existência. Então, no primeiro ano, foram matriculados 32 alunos, no segundo ano, 35, no terceiro, 39, no quarto ano, 36 alunos e no quinto ano, 37 alunos. Beleza. Observe que a relação que existe entre essas duas variáveis, ou seja, entre o ano e o número de alunos matriculados, formam uma função. E o domínio dessa função é estabelecido exatamente pelo conjunto A, ou seja, pela sequência 1, 2, 3, 4, 5, que indica a posição de cada um desses números. Agora, considerando que, se você pegar o f de 1, você vai ter o A1, o f de 2, A2, f de 3, A3, f de 4, A4 e f de 5 igual a 5, a gente conclui, obviamente, que o f de n vai ser igual a u a n. E aí, este índice n indica exatamente a posição em que o elemento vai se encontrar na sequência. Por exemplo, em que ano foram matriculados 39 alunos. 39 alunos foram matriculados no terceiro ano de existência do curso. Em que ano foi matriculado 37 alunos? Foi matriculado aqui no quinto ano de existência daquele curso. Beleza? Então, como vocês podem ver, a sequência de 1 a 5 indica a posição de cada um destes números 32, 35, 39, 36 e 37. Beleza. Então, como a gente vê que
Cada um desses números está relacionado a um domínio que indica a sua posição, nós podemos escrever esta sequência simplesmente escrevendo os elementos da imagem, ou seja, simplesmente escrevendo os números entre parênteses. 32, 35, 39, 36 e 37. Belezinha? Então tá aí, graficamente, para a gente ver o número de alunos matriculados nos 5 primeiros anos daquele curso técnico. E aí temos a pergunta: quantos alunos haverá no próximo ano? Então a gente viu aqui nos 5 primeiros anos de existência e a partir destes dados fornecidos, será que a gente poderia descobrir quantos alunos iriam se matricular no sexto ano, né? No sexto ano de existência deste curso? A resposta é não. Por quê? Por se tratar de uma sequência aleatória, ok? Então, devido ser uma sequência aleatória, não é possível a gente apontar o número exato de alunos que serão matriculados no ano seguinte. Porém, algumas sequências possuem um comportamento previsível e podem sim, perfeitamente, serem descritas através de uma fórmula. E, através desta fórmula, a gente pode prever o comportamento e a existência dos próximos termos. Então, é sobre isso que nós vamos tratar a partir de agora: fórmula do termo geral ou lei de formação da sequência. A fórmula que gera os termos de uma sequência é conhecida como termo geral ou lei de formação. Se você achou alguma coisa aí relacionada com lei de formação da função, acertou, porque progressão e função tem tudo a ver. Como nós podemos ver aqui, por exemplo, associando cada número natural não nulo ao seu quadrado, nós temos aqui 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado e assim por diante. A observação que a gente faz aqui, esse número natural não nulo é representado pelo n asterisco, ok? O n representa o conjunto dos números naturais e esse asterisco aqui exclui o zero. Então, a partir da lei que nos foi dada, ou seja, que cada número é igual ao seu índice elevado ao quadrado, nós podemos encontrar qualquer termo desta sequência. Por exemplo, aqui eu tenho os 4 primeiros termos da sequência dos números naturais elevados ao quadrado: 1, 4, 9 e 16, que são, respectivamente, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Mas se eu quiser, por exemplo, o sétimo termo, basta pegar o 7 e elevar ao quadrado. Se eu quero o A10, o A de índice 10 vai ser o 10 ao quadrado, que vai ser quem? 100. Se eu quiser o 15º termo, o A15 vai ser 15 ao quadrado, que vai dar 225, e assim por diante. Belezinha? Então, AN igual a N ao quadrado é exatamente a lei de formação desta sequência e, como a gente viu, podemos encontrar qualquer termo desta sequência a partir desta lei de formação. Agora, além da lei de formação, nós podemos obter os termos de uma sequência a partir da lei de recorrência. A lei de recorrência é uma regra que relaciona cada termo de uma sequência com o seu antecessor. E para que é que serve esta lei de recorrência? A partir da lei de recorrência, nós podemos determinar qualquer termo apenas conhecendo o número anterior. Por exemplo, vamos construir uma sequência definida pela lei de formação A1 igual a 1 e AN mais 1 igual a 2 vezes AN. E aí a observação que este n pertence ao conjunto dos números naturais e n é maior ou igual a 1. Ou, em outras palavras, n pertence ao conjunto dos números naturais não nulos. A segunda sentença, AN mais 1 igual a 2 vezes AN, indica para nós como podemos obter o termo seguinte, A2, a partir do termo anterior, A1. Para isto, precisamos atribuir valores a n. Então, para n igual a 1, né, nós vamos trocar o n por 1. Nesta formulinha aqui, olha, a n mais 1 igual a 2 vezes a n. Então, onde tiver n, nós vamos colocar o número 1. E aí eu tenho a
1 mais 1, que era n mais 1, agora é 1 mais 1, igual a 2 vezes A1. Era n, agora é A1. Beleza. Quem é este termo? Nós vamos encontrar o A1 mais 1, que é igual ao A2, que é igual a 2 vezes o A1. Quem é A1? É 1. É por isso que a questão fala que você pode encontrar o termo seguinte a partir do termo anterior, sabendo esta lei de recorrência. Vamos ver mais um exemplo. Para o n igual a 2, a gente vai ter o a, n mais 1, vai ficar 2 mais 1, ok? Que é 2 vezes o a2 que nós encontramos na linha anterior, fazendo 2 vezes 1, 2, ok? Então, este a, 2 mais 1, vai ser a3, ok? Que vai ser 2 vezes 2, 2 vezes o termo anterior, que é 4. 2 vezes 2, 4. Para n igual a 3, eu vou ter A3 mais 1, que vai ser 2 vezes o A3. E o A3 nós obtivemos aqui na linha anterior. Então, o A4 vai ser 2 vezes 4, que é igual a 8. E, por fim, para n igual a 4, eu vou ter o A, índice n mais 1, vai ser 4 mais 1. E aí eu vou achar o A5, que vai ser 2 vezes A4, que é o valor achado na linha anterior. Ou seja, 2 vezes 8, que dá 16. E aí, a partir destes valores, nós obtivemos aí a sequência 1, 2, 4, 8 e 16. De onde saiu este 1? O 1 foi exatamente o termo dado para a gente logo no início da questão. A1 igual a 1. E aí, a partir deste primeiro termo e da lei de recorrência, nós encontramos o restante. Então é isto, a gente vai ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau!